Olá, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre a nomenclatura do Anki, então o que são cards, o que são notas, o que são campos e assim por diante, e também o uso básico, então como a gente cria um cartão e como a gente revisa um cartão. Bom, aqui a gente tem um sumário do que a gente vai ver, e vamos começar pela nomenclatura. Aí você deve estar se perguntando, pô Matheus, mas por que eu tenho que me preocupar logo no início com coisa assim que parece sem sentido? Tipo, por que eu preciso me preocupar de saber exatamente o que é um cartão, o que é uma nota? Bom, acontece que isso é a funcionalidade básica do Anki, sabe? A funcionalidade básica do Anki depende de você entender bem disso, porque se você entende o que é um cartão, o que é uma nota separadamente, aí você vai saber no futuro como criar notas diferentes, como criar cartões personalizados e assim por diante. Você vai fazer sentido daqui a pouco para você. Então vamos começar com a primeira nomenclatura que a gente tem, que é o cartão. Bom, como a gente já tinha visto antes, o cartão é basicamente um conjunto de pergunta e resposta, onde primeiro a gente é apresentado a uma pergunta, a gente tem que fazer um esforço para lembrar da informação, e daí depois que a gente lembrou da resposta, a gente clica em resposta e daí ele mostra pra gente. Então, por exemplo, aqui a gente tem qual o formato de um losango e a gente tenta tenta lembrar qual é o formato de um losango. Então, se você pensou que era um círculo, se você confundiu o círculo com o losango, aí você teria que marcar errado, porque você não lembrou. Agora, se você lembrou de fato que era esse o formato, aí você marca que está certo, entendeu? É basicamente isso que é um cartão, um conjunto de pergunta e resposta. Agora, o que são baralhos? Baralhos são basicamente um conjunto de cartões. Então, imagina que você tem fisicamente vários cartões. Para você deixar eles organizados em um lugar só, a gente coloca eles em uma caixinha ou junta eles com, sei lá, um elástico, uma fita. Mas é uma coisa que a gente tem para deixar a coleção dos nossos cartões organizada. Então, no caso, o baralho, como a gente não tem cartões em mídia física, nossa mídia digital, a gente vai organizar os nossos cartões de forma muito semelhante a como a gente organiza arquivos no nosso computador. Então, por exemplo, aqui imagina que você tem o seu navegador de arquivos, e daí você tem aqui o caminho para a pasta, e daí imagina que você tem as pastas aqui, e aqui você tem os cartões. Então, é como se fosse o baralho aqui, um baralho guardando vários cartões, entendeu? É basicamente a mesma coisa de arquivos no seu computador, entendeu? Então, baralhos é como se fossem pastas e os cartões é como se fossem arquivos. É só para você entender, basicamente, como que é o esquema do Anki, como é que o Anki funciona. Tá, então agora a gente também tem campos e notas. Eu fiz aqui um diagramazinho, mas como imagem eu acho que ficou muito grande, então não fica legal da gente ver aqui. Então eu vou voltar para onde eu desenhei, que eu acho que aqui fica mais fácil da gente conseguir visualizar. Então vamos começar primeiro com um cartão, né? O cartão, como a gente tinha visto, é aqui. Então aqui a gente teria o conjunto de vários cartões, e como que a gente cria esses cartões, né? O Anki, ele usa basicamente o esquema de nota para você criar a partir de uma nota um cartão, ou mais de um cartão. Então aqui a gente tem, só deixa eu dar um zoom. Então aqui a gente tem o que está em roxo seria a nota, e o que está em azul seriam os campos. Então, por exemplo, se a gente for no nosso Anki aqui, ó, vamos clicar em adicionar, e daí ele vai abrir pra gente o menu para adicionar um cartão. Vamos só mudar aqui, que eu tinha feito algumas experiências e depois eu mostro pra vocês. E vamos mudar também isso daqui pro básico. Pronto, agora o meu deve estar igual ao de vocês. Certo, então quando você vai adicionar um cartão, é mais ou menos essa tela que aparece aqui. Aí eu fiz esquematizado para vocês entenderem mais ou menos o que é o que. O conjunto de tudo isso daqui que está nessa tela, o conjunto de tudo isso aqui, é o que a gente chama de nota. Uma nota, então, é um conjunto de campos. O campo é onde você escreve cada uma das informações. Então, por exemplo, aqui você tem o campo chamado frente. Então, aqui você poderia colocar uma pergunta, tipo, qual o primeiro dia da semana? E daí aqui você coloca a resposta. Então, esse campo chamado frente você poderia colocar pergunta, e esse campo chamado verso você poderia colocar resposta. Mas, basicamente, essa parte aqui em branco, esse quadrado branco é um campo, esse daqui também é outro campo. O conjunto de campos é uma nota. Então é isso que está aqui. O que está em roxo é o conjunto de campos, isso é uma nota.
E os cartões, eles são modulares. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Aí aqui a gente tem como adicionar cartões. Basicamente a gente viu que é isso daqui, colocar uma informação e outra informação e ele vai gerar para a gente um cartão. Mas mais do que isso, os cartões são modulares. Então, a gente criou esse cartão colocando uma informação aqui e uma outra informação aqui. Opa, só deixar passar essa... Desculpa, eu não consigo controlar o barulho que acontece na rua, então de vez em quando vai ter esse ruído de fundo, perdão. Mas continuando, a gente tem que o cartão ele pode ser formado pelas informações que a gente coloca nos campos. Mas a gente não é restrito a só 2 campos. Se eu quisesse colocar, por exemplo, mais alguma informação, eu poderia muito bem escrever aqui, certo? Então, aqui está perguntando qual o formato de um losango, e eu poderia depois escrever alguma outra coisa aqui para baixo. E blá, 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 blá. Eu poderia perguntar mais alguma outra coisa, mas para ficar organizado, eu posso colocar um outro campo. Então, se eu aumentar aqui o meu cartão, isso depois eu mostro para vocês como é que a gente faz lá no Anki. Então, a gente poderia aqui aumentar o tamanho do cartão e vamos copiar isso daqui, ó. Vamos ver. Ctrl C, Ctrl V, pronto. Aí a gente copiou esse cartão. A gente tem um outro campo aqui. Opa. Então aqui, ó, outro campo. Vamos só mudar a cor para ficar mais legível. E a gente Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Fazer ao vivo. Pronto. Então aqui a gente poderia adicionar um outro campo. E daí nesse outro campo a gente poderia fazer uma outra pergunta. Então, qual a cor do losango? E daí a gente pode fazer o seguinte, olha só. Nota que agora a gente tem um cartão perguntando qual o formato do losango, certo? Que é aqui a pergunta que a gente tem, e aqui a gente poderia colocar a resposta. Mas a gente poderia fazer assim também, ó. A gente poderia pegar essa informação aqui e colocar... Deixa eu começar aqui um outro. Vou fazer esse daqui transparente. Certo. Ok. Vou colocar isso. Perfeito. Então, vamos fazer aqui uma reta, né, para fazer a pergunta. Mas agora a gente poderia pegar essa informação que está aqui, ó, em qual a cor do losango, e colocar ela aqui. Então, vamos fazer um Ctrl C, Ctrl V de novo. Ctrl C, Ctrl V. Qual a cor do losango? A gente poderia copiar o losango, certo? Então, a gente coloca aqui. E depois a gente coloca aqui a resposta laranja. Então, a gente poderia aqui escrever... Opa, vamos escrever laranja. A gente poderia até colocar na cor laranja, né? Que daí... Opa. Pronto. E daí agora a gente teria mais um cartão. Mas nota que a partir de uma nota a gente poderia criar vários cartões. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 2 cartões semelhantes um ao outro, certo? Só deixa eu colocar tudo isso daqui para o lado. Isso, vamos arrastar isso daqui para o lado, pronto. E aqui a gente poderia criar, além desse cartão aqui, com a mesma nota a gente poderia criar esse cartão. Aí só faltaria mais uma informação aqui, que eu acho que você já está vendo. Que a gente poderia fazer, a gente teria que colocar, a gente teria que colocar também essa parte aqui com a resposta laranja, certo? Então, aqui a gente, sei lá, vamos colocar aqui o campo. E daí aqui, ó, nome da cor. Só que vamos colocar isso, pronto. Então a gente poderia fazer isso assim, tá vendo? Se essa fosse a nossa nota, a gente... Fica agora difícil de ver porque a nota está um pouquinho grande, né? Mas então, aqui a gente tem os campos, aqui a gente tem a nota é tudo isso daqui, e em uma mesma nota a gente pode criar vários cartões. Então esse daqui seria um dos cartões. Só vamos diminuir aqui o tamanho do cartão para a gente conseguir colocar mais coisa junto.
Então, esse daqui seria um dos cartões, esse daqui seria outro cartão. Opa! Vamos tentar selecionar todo o cartão. Pronto, selecionamos todo o cartão. Ok, então, a partir de uma nota, a gente poderia criar, por exemplo, 2 cartões. A gente pode fazer uma nota pegando esse campo aqui e colocando aqui, tá vendo qual o formato do losango? Então, no caso, seria esse daqui, né? Qual o formato do losango? Não, qual a cor do losango? Então, a gente copia esse campo aqui para cá, copia essa informação para cá e coloca essa informação aqui. Lógico que essa nota não está tão bem organizadinha assim, porque eu estou fazendo ao vivo, né? Mas acho que vocês conseguiram pegar a ideia, certo? Então eu poderia fazer, a partir de uma nota, várias perguntas diferentes. Então eu poderia fazer combinações entre essas perguntas, entendeu? Então, uma nota não corresponde exatamente a um cartão. Uma nota pode corresponder a mais de um cartão. Deixa eu mostrar na prática o que isso significa. Então, ok, vamos cancelar isso daqui. Vamos importar um arquivo, como eu já tinha mostrado da última vez que era possível de fazer. Eu acho que eu tinha mostrado, não me lembro. Mas assim que a gente importa o arquivo. Aí só deixa ele terminar de processar. Pronto, ele importou. E agora a gente vem aqui no deck do Ultimate Geography. Eu não me lembro se eu mostrei para vocês, mas aqui está o site para esse deck. Aí aqui está a explicação do site e tudo mais, e basicamente o que ele faz, o que esse deck pergunta, tipo assim, a matéria desse deck, é conhecimentos de geografia. Então, por exemplo, aqui você tem a bandeira de um determinado país e ele vai te perguntar qual é o nome desse país. Aí, em outro cartão, você tem qual é o formato desse país, tipo assim, ele te mostra a localização geográfica desse país e pergunta qual é o nome. E daí, em outro, ele te dá o nome do país e pergunta a capital, e assim por diante. E daí a gente pode ter uma prévia de como que funciona mais ou menos assim. Então, aqui ele mostra a localização do país e aqui o nome do país. Ele tem até umas informações aqui a mais, entendeu? Então, área internacional não incorporada da Noruega. Entendeu? Então, além da capital, do nome do país, você também tem informações adicionais que sejam interessantes de colocar, a localização. Aí, se a gente apertar o E aqui, a gente vai para o campo de edição. E nota que, para esse cartão em específico, a gente não tem mapa, não tem bandeira nenhuma. Mas a gente tem as informações do país, a gente tem, no caso, o nome do país, as informações do país e o mapa do país. Vamos pegar agora um outro exemplo. Vamos voltar aqui para o menu principal. Vamos filtrar por Brasil. Como o deck é em inglês, a gente só consegue... a grafia de Brasil é com Z. Aí, nota que eu já tinha importado um outro deck. Então, esse deck aqui eu vou mostrar para vocês depois. Mas vamos ficar primeiro só com o Brasil. Então, nota que essa daqui... Repare que essa daqui é a nota do Brasil, certo? Então, o que começa a partir daqui para baixo é a nota do Brasil. E daí, as informações que tem preenchidas são o nome do país, a capital, a bandeira e a localização geográfica. Mas, a partir de uma nota, ele produziu 4 cartões diferentes, entendeu? Todos esses cartões aqui, não é que ele preencheu 4 vezes a mesma coisa. Ele preencheu uma vez só, e a partir de uma vez que ele preencheu, ele criou 4 notas diferentes. Então a gente pode vir aqui em pré-visualização, aí o primeiro cartão é esse aqui, que ele te dá o nome Brasil e pergunta a capital, todo mundo sabe, né, Brasília. Aí outro cartão agora, ele dá o nome da capital e a gente tem que responder que é o Brasil. Aí todo mundo sabe que essa bandeira maravilhosa aqui é do Brasil, e daí a localização também, todo mundo sabe que é Brasil, entendeu? Então foram 4 cartões a partir de uma nota. Então é mais ou menos isso daqui que eu estava mostrando. Então tá, tudo bem. Cartões são modulares, mas tem mais uma coisa muito interessante. Cartões no Anki são como páginas na web. O que isso significa, Matheus? Olha só que legal isso daqui. Eu criei 2 cartões para a gente ver isso em prática. Então, por exemplo, se eu vier aqui em padrão, esses 2 decks aqui, padrão e demo, são os cartões que eu criei. Um deles está em cada um.
Então, aqui a gente tem uma pergunta: qual foi a primeira música do Rivers que você conheceu? Rivers é uma banda inglesa, se eu não me engano. Eu gosto bastante dessa banda. E olha só que interessante, eu consigo embutir no meu cartão vídeo do YouTube. Então, lógico que isso só vai funcionar se eu tiver com internet, né? Porque é como se eu estivesse acessando o YouTube dentro do Anki. E daí eu posso dar play no vídeo. Eu só vou deixar aqui sem áudio pra não dar problema de copyright nem nada, né? Deixa eu colocar sem transparência, que tava aparecendo lá a cauda de uma baleia, que é o meu wallpaper, não sei se vocês repararam, mas tá tudo bem. Então aqui tá tocando a música, então se eu tirar aqui, creio que dê pra ouvir um pouquinho. Acho que eu preciso aumentar um pouco. Então tá tocando, entendeu? Eu posso colocar não só vídeos do YouTube, como eu posso colocar também páginas inteiras. Olha só, esse daqui é o outro. Então é possível até embutir páginas inteiras no Anki. Então aqui eu coloquei a página da Wikipédia do próprio Anki. Então isso daqui não é algum arquivo que eu baixei e coloquei no meu computador, nunca vai ficar desatualizado, porque ele está sempre buscando da internet. Quando eu clico no botão de resposta, aí ele carrega essa página automaticamente. Obviamente eu vou precisar de internet para ele carregar a página, mas é possível colocar páginas dentro do Anki. Então, essa é uma funcionalidade muito interessante, sabe? Porque o Anki ele é muito extensível. Aquilo do que eu falei antes no vídeo de introdução, de que o Anki é versátil, é muito por causa disso. E também tem vários outros exemplos que eu poderia mostrar, mas aqui é só para dar uma palhinha de o que você pode fazer no Anki. Então, só para mostrar aqui, essa é a mesma página que está aberta aqui do Anki, é essa página que está aberta aqui. Então, eu acho isso bem interessante. Só deixa eu fechar essas duas páginas aqui. Uma outra coisa que é possível da gente fazer no Anki é personalizar os cartões, deixar com uma visão mais bonita, assim. Então, aqui tá o de uma pessoa que ele fez um template no Anki, e daí aqui ele tá usando para aprender japonês ou chinês, eu não sei qual é esse idioma. Mas, entendeu? Não precisa ser tão feio como eu fiz aqui. No Anki, por padrão, né, se você adiciona o cartão meio cru, sem estilizar, ele vai ficar dessa forma, mas você pode estilizar e ele fica bonitinho assim também. Então o único limitante é a sua criatividade e talvez um pouquinho de conhecimento de CSS, HTML para você formatar isso, mas não é nada muito difícil não. Você pode baixar templates já feitos por outras pessoas, ou pode pedir ajuda para alguém que conhece disso fazer para você. O que eu quero mostrar aqui é que, se você tiver interesse, é possível você fazer dessa forma, não precisa ficar nessa daqui, entendeu? Nesse simplesinho. Isso eu acho bem legal. Então, tá, tudo bem. E agora a gente tem mais uma funcionalidade, que é que os cartões podem ter etiquetas. Então, vamos voltar para cá. Imagina que você tem... eu importei 2 decks só, eu criei 2 cartões, e além desses 2 cartões que eu criei, eu importei 2 decks. Decks ou baralhos é a mesma coisa. Deck é em inglês, baralho é em português. E daí a coleção inteira agora com esses 2 decks que eu importei são 2.864 cartões. Então não são muitos cartões ainda, é tranquilo. Você consegue, batendo o olho assim, encontrar, talvez demore um pouquinho, mas você consegue. Ou você pode escrever o nome aqui, por exemplo, que a gente tinha feito, Brasil, e daí ele procura para você. Então saber mexer no browser, no navegador do Anki, ele ajuda bastante para filtrar os cartões. Isso é uma coisa que no mídia física você não tem essa facilidade, né, para encontrar cartão assim. E uma coisa legal que a gente pode fazer, e isso é demonstrado com esse outro deck que eu baixei, que eu importei, tanto esse deck aqui quanto o de geografia, é que você tem etiquetas. Então eu posso pegar vários cartões que estão relacionados entre si, que são de uma determinada teoria, de uma determinada matéria, por exemplo, e colocar colocar etiquetas nele. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar todos os países da Europa, eu venho aqui nessa etiqueta que está Europa. No caso, essa nomenclatura aqui foi só que o criador desse deck ele quis colocar assim, mas você pode colocar a etiqueta no nome que você quiser, entendeu? E agora, se eu filtro
por essa etiqueta eu tenho todos os países da Europa. Então eu tenho 240 cartões com os países da Europa. E daí eu posso vir aqui e ver todos os países. Eu posso também criar decks filtrados. Então, por exemplo, se eu quisesse revisar só os países que são da Europa, eu poderia criar aqui, ó. Vamos voltar para cá. Opa. Vamos pegar aqui, ó, Europa. Aí nota que ele coloca aqui, ó, tag em inglês é etiqueta, certo? Então a etiqueta com o nome UG, Europa. Então a gente pode criar aqui um deck filtrado com F. A gente pode vir aqui, se eu não me engano, aqui, ó, criar deck, baralho filtrado, o atalho é F. E daí se a gente colocar aqui, ó, todos os cartões que tem a etiqueta UG Europa, aí ele vai criar um baralho pra gente só com esse. Isso se a gente quisesse revisar os cartões só da Europa, por exemplo, né? Aí a gente pode limitar 100 ou limitar 900, assim por diante, e criar o baralho. E daí agora a gente vai revisar só os cartões que são da Europa. Nota que eu tenho 240, o meu limite era 900, mas eu só tenho 240 porque só existem 240 cartões com a etiqueta Europa. Aí você vem aqui estudar a capital da Inglaterra. Aí você pensa um pouquinho e... a capital da Inglaterra é Londres, né? Aí você vem aqui, ó, clica em botão mostrar resposta. Ou você pode apertar a tecla espaço também, é o atalho. Aí você aperta espaço. Isso, é Londres. Capital da Inglaterra é Londres. Em inglês, né, no caso é London. E daí, se você acertou, você pode vir aqui e marcar bom. Se foi muito fácil para você, você vem aqui e marca fácil. Se você errou, você marca aqui errou. Aí nota que tem os numerozinhos aqui em cima. Isso, lembra que a gente tinha visto no último vídeo, no vídeo de introdução, que as nossas revisões seriam espaçadas? Então, a gente revisa hoje, aí depois a gente revisa daqui 3 dias, depois daqui 5 dias e assim por diante, o intervalo vai aumentando. É isso que ele está mostrando aqui. Só que a primeira vez, a nossa primeira revisão vai ser em 10 minutos. E daí, depois de 10 minutos, se você continuar estudando no Anki, aí ele vai te mostrar esse cartão de novo. Então, só deixa eu mostrar isso daqui pra vocês. Vamos vir aqui. Não, aqui, opções. Pronto. Aí aqui, ó, passos em minutos. Isso a gente vai ver mais pra frente, mas só para vocês terem uma ideia, o Anki ele funciona com 2 esquemas de cartões. Aqueles cartões que você está aprendendo e aqueles cartões que você já aprendeu, que você está só revisando. No caso, quando você vê um cartão pela primeira vez que você nunca viu, o Anki considera que você está aprendendo esse cartão. E daí você tem os passos de um cartão novo. E daí os passos, no caso, são 1 minuto e depois 10 minutos. 1 minuto se você errou o cartão. Aí 10 minutos se você acertou o cartão. Então é por isso que a gente está vendo aqui os intervalos. Então, se eu acertei o cartão, eu vou para o próximo passo do cartão novo, que vai ser em 10 minutos. Agora, se eu errei o cartão, é para o primeiro passo do cartão novo, que é em 1 minuto. Aí, se eu marcar aqui errei, e daqui 1 minuto ele vai me mostrar o cartão de novo. Aí a mesma coisa Escócia. Qual é a capital da Escócia? A capital da Escócia acho que é Edimburgo. Aí eu venho aqui, Edimburgo. Aí muito bom, eu coloco aqui e marco bom. Aí Reino Unido, qual que é a capital do Reino Unido? A mesma coisa da capital da Inglaterra, é Londres. Aí beleza, acertei. Aí venho aqui, mas poxa, esse foi muito fácil, eu não preciso revisar esse daqui. Tanto que eu até revisei, 2 cartões atrás eu revisei um que é a capital da Inglaterra. A capital da Inglaterra é a mesma capital do Reino Unido, que é Londres. Tá muito fácil para mim. Se você quiser pular essas etapas de um cartão novo, você pode marcar direto fácil. Aí o que ele faz quando você marca fácil? Ele pula todas essas etapas de um cartão de aprendizagem. E daí é como se você estivesse falando pro Anki, Anki, eu já conheço esse cartão, não é novo pra mim não, sabe? Eu tenho bem... Assim, eu bato o olho na capital do Reino Unido e já lembro de cara que é Londres. Tá muito fácil pra mim. E daí ele vai ver que assim, tudo bem, então eu vou agendar mais pra frente. E daí você não vai precisar ficar revisando tão cedo. E funciona mais ou menos assim. Aí nota que já passou 1 minuto desse cartão que a gente marcou como errado. E daí a gente vem aqui. Qual que é a capital da Inglaterra mesmo? A capital da Inglaterra é Londres. Aí a gente vem aqui, beleza, e marca bom. Entendeu? E é mais ou menos assim que funciona. Então, bom, com esse vídeo a gente viu o que são cartões,
o que são notas, o que são campos, o que são... como que a gente cria um cartão, que o cartão ele pode ser modular. E, bom, eu mencionei que o cartão pode ser modular, né? Eu falei que a gente pode pegar essas informações e colocar aqui, pegar essas informações e colocar aqui, criar vários cartões a partir de uma nota só. Mas eu só disse que a gente pode fazer isso, não mostrei como. Então agora a gente vai ver como que a gente pode fazer isso. Então, tá vendo aqui que a gente tem frente e verso? Esses são os nomes dos campos que a gente tem. E aqui é o nosso tipo de nota. A nota, no nosso caso, é a nota básica. A gente pode criar agora um novo tipo de nota. Então vamos vir aqui em cartões. Não, opa. A gente vem aqui, ó, em tipo de nota, cliquei errado. Aí a gente vem em gerenciar e a gente pode criar uma nova nota. Então a gente vem aqui em adicionar, dá um OK. E daí a gente coloca o nome para essa nova nota. Então, nota tutorial. Você pode chamar do jeito que você quiser, tá? Você é livre. Então a gente vem aqui e fecha, aí a gente pode filtrar agora tutorial, escolhe essa nota, e agora a gente está em nota tutorial. Perceba que os campos são iguais do tipo de nota básico, porque a gente se baseou na nota do tipo básico para criar esse outro tipo de nota. Mas agora a gente pode personalizar, então a gente vem aqui em campos, e daí a gente vem, Matheus, eu não quero que fique com esse nome aqui, frente. Então a gente vem e renomeia. Então a gente pode colocar aqui, pergunta. Ou melhor ainda, a gente pode colocar só um P de pergunta. É porque fica mais prático vamos colocar pergunta. Depois eu explico por que seria mais prático a gente colocar só P. Pergunta. Ok. E daí aqui a gente renomeia também para resposta. Então, a gente pode fazer isso para renomear os campos. A gente também pode reordenar, então reposicionar aqui. Se eu quisesse colocar a pergunta depois da resposta, aí eu venho aqui e coloco como posição 2. E salvei. Aí nota que a resposta mudou de posição com a pergunta. Resposta. Vamos fazer uma nota de quê? Não sei. Vamos colocar... Bom, não sei. Vamos fazer um tipo que a gente estava fazendo antes, então, de cor do negócio, de cor da forma geométrica e do formato. Então, vamos fazer aqui alguns campos. Vamos renomear esse campo aqui, ó. Vamos só reposicionar esse daqui para 1. Vamos renomear esse daqui para formato geométrico. Aí aqui a gente vai colocar cor, então a gente vem renomear cor. A gente pode colocar também, agora criar um novo campo. Qual outro campo que a gente tinha? É só a cor e o formato. Exatamente. Exatamente. Então, a gente só precisa desses dois. Então, com esses dois aqui, a gente pode criar esses cartões. Vou mostrar para vocês. Então, tá, tudo bem. A gente vem aqui e salvar. Formato geométrico. Então, a gente pode desenhar, por exemplo, Vamos desenhar aqui, ó, um triângulo. Então, a gente faz um triângulo. Vamos tirar um print desse triângulo aqui. Vamos mudar a cor primeiro, né? Porque a gente vai perguntar de cor também. Então, vamos mudar aqui para o verde. Ok. Então, agora a gente vai tirar o print. Tiramos o print. Então, a gente vai aqui para o 4. Depois, vocês estão vendo que eu faço bastante com atalho, né? Então, a minha ferramenta de tirar print já veio com um atalhozinho, já tirou, já copiou o caminho, no caso, para a imagem, mas eu quero copiar a imagem em si. Então tá, tudo bem. Então, ele só está abrindo aqui. Copiamos a imagem, colamos a imagem aqui. Pronto, agora a gente colou a imagem e a cor é verde. Então tá, tudo bem. Então a gente já tem as duas informações que a gente precisa. Com essas duas informações a gente vai criar esses cartões que a gente tem aqui, certo? Então, o que a gente faz agora? Bom, nota que a gente pode fazer
vou mostrar uma outra coisa que é interessante. A gente pode transformar esse verde aqui, ó. Vamos mudar a fonte. Vamos colocar, ao invés de Arial, vamos colocar qual que é legal. Times New Roman, ok. Vamos aumentar isso daqui para 30. Aí a gente coloca aqui, Save. Então, nota que a gente mudou a fonte e aumentou a fonte também. É só para vocês verem que é possível de fazer isso, certo? Aí agora a gente vem aqui, ó, em cartões. E agora a gente vai mudar tipo assim, aqui a gente tem uma nota, certo? Agora a gente vai mudar. De uma nota, a gente quer formar quantos cartões e qual é o formato desse cartão e assim por diante. Então, nota que aqui são duas chaves, está escrito formato geométrico, duas chaves. O que isso significa? Significa que eu estou pegando o campo que está formato geométrico, eu estou pegando o conteúdo dele. Então, se eu abro duas chaves, formato geométrico, fecho duas chaves, ele coloca aqui o conteúdo desse cartão. Então, nota que essa imagem está aparecendo por causa disso. Agora, se eu vier aqui e tirar, não tem nada aparecendo. Se eu colocar de volta, ele está aqui. Ok. Então, uma dos nossos cartões era esse daqui, né? Qual a cor do losango? Ah, então faltou a gente fazer uma coisa. Vamos cancelar isso daqui. Sim, vamos descartar. Então, a gente tem em formato geométrico, não. Isso daqui é a imagem. Então, vamos renomear isso daqui. Imagem. Ou figura. Figura. Ok, e a gente coloca aqui mais uma coisa, adicionar. Agora sim, formato geométrico. Show de bola. Então a gente vem aqui, salva isso. E isso daqui é um triângulo, né? Então a gente coloca aqui, ó, triângulo. Nota que as fontes estão diferentes e o tamanho também, mas é por aquele passo que a gente fez antes. Então agora sim, a gente vem aqui em cartões. Só deixa carregar um pouquinho. Pronto, tá carregando. Então tá, tudo bem. Agora tá aqui figura. Ele não atualizou. Pronto, agora ele atualizou. Ok. Então, o primeiro dos nossos cartões é qual a cor do... Tananã, tananã. Então a gente pode vir aqui e colocar qual a cor do... Aí abre e fecha chaves. E daí ele vai reclamar, o modelo da frente tem um problema, chaves, assim não encontrado. É porque você tem que colocar o texto exatamente o que está escrito aqui. Então, no nosso caso, o nome do nosso campo foi formato geométrico. Formato geométrico. Aí agora ele coloca qual a cor do triângulo. E daí você pode colocar aqui uma pergunta, você pode pular a linha. Nota que se você pula a linha, ele não está pulando linha aqui, tá vendo? Porque... Lembra do que eu falei anteriormente, que o Anki é como se fossem páginas na web? A gente tem que colocar o texto em HTML. Não se preocupa, HTML é bem simples. Então, para você pular uma linha em HTML, você digita assim, ó, BR. Aí, se a gente quiser pular mais de uma linha, a gente só vai dando Ctrl+C, Ctrl+V. E daí ele vai pulando as linhas aqui, tá vendo? Eu vou pular aqui só uma linha. Acho que só BR também funciona. Vamos pular aqui, ó, duas linhas, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Agora a gente pulou a linha que a gente queria. Não precisa ter tanto espaço assim, porque esses espaços não interferem em nada. O que interfere é só o que está escrito. Mas tá, tudo bem. Agora a gente tem aqui a cor do formato geométrico. Qual a cor do triângulo? Por que não está escrito formato geométrico aqui? Porque ele está pegando o conteúdo desse campo, tá vendo? Então aqui a gente tem qual a cor do triângulo. E daí a gente coloca aqui a imagem do triângulo. E agora a gente vai ver o verso. Qual que é o verso? Verde. Porque, olha só aqui, ó, modelo do verso. Aqui era o modelo da frente do nosso cartão, certo? Então o que a gente vai ver aqui é o que está na frente. Modelo do verso é esse daqui, ó, chaves front side. Significa para pegar tudo que a gente colocou aqui na frente. Então, essas chaves aqui é um negócio especial do Anki, que significa pega tudo que a gente colocou aqui. É isso que a gente está dizendo para o Anki. Aí esse código HR é para você fazer essa linha horizontal. Esse ID answer é para quando você apertar na resposta, ele já fazer o scroll, tipo assim, já rolar aqui para baixo.
Acho que tá passando um helicóptero, não sei se tá pegando aí no vídeo também, peço perdão. E daí aqui a gente tem a cor. Então por que o nosso cartão tá assim? Porque a gente colocou aqui front side, ou seja, pega tudo que a gente colocou na frente e coloca aqui, aí faz uma linha horizontal, aí ele tá colocando aqui, HR é horizontal line, né? E daí a gente coloca aqui, ou horizontal row, não sei, alguma coisa assim. E daí aqui a gente tem a cor verde. Beleza, a gente fez o cartão. Mas nota que essa nota, repara que essa nota está produzindo apenas um cartão. Mas a gente queria que essa nota produzisse 2 cartões. Então a gente vem aqui, tá vendo? Ó, só tem esse tipo de nota, tá fazendo um cartão só. A gente pode vir aqui e adicionar um outro tipo de cartão. Isso criará 0 cartão. Sim, continuar. Ok, aí a gente vem aqui, modelo da frente, e agora a gente coloca qual formato de um losango. Ok, agora a gente vem aqui e coloca qual o formato de um. Aí a gente pode colocar aqui, ó, abre e fecha parênteses. Ah não, já tá formato geométrico. Isso. Qual a cor de um triângulo? Qual o formato? Isso, qual o formato de um triângulo? Ok, aí é isso que a gente precisa na pergunta, e daí na resposta a gente tem verde. Não, isso daqui tá errado, então a gente vem aqui e coloca. Ao invés de cor, a gente coloca figura. Aí eu só falei que seria mais fácil a gente colocar um P ao invés de um texto grande, porque a gente não precisaria ficar digitando várias coisas. Tipo, o formato geométrico é um texto meio grande, eu tenho meio preguiça de escrever coisa assim, aí eu só coloco letras curtas, que eu sei que significam, mas que são mais curtas, mais rápidas de escrever. Mas é mais ou menos assim que funciona. E daí aqui, ó, a gente, no caso, com uma nota, agora a gente tem 2 cartões. O cartão que vai criar esse tipo, o tipo de cartão que vai criar esse daqui, qual a cor de um triângulo, do triângulo, e daí aqui no caso verde. E agora aqui, qual o formato de um triângulo, e daí a gente tem aqui o formato do triângulo. E a gente vem aqui e salvar. Agora, se a gente adicionar essa nota, a gente vai criar... Se a gente adicionar essa nota, a gente vai criar com ela 2 cartões. Aí lembra que a gente pode colocar etiquetas, então fica mais fácil da gente pesquisar no futuro e coisas assim. Então eu poderia colocar aqui geometria e cor, porque nesse cartão a gente está perguntando de formato geométrico e de cor. Aí venho aqui e adicionar. A gente adicionou no baralho padrão, então agora a gente vai ter que procurar, só deixa eu fechar aqui, a gente vai ter que procurar no baralho padrão. Então a gente vem aqui no baralho padrão. Esse daqui é aquele cartão que eu já havia mostrado para vocês que dá para colocar vídeo. E agora a gente tem esses 2 cartões, tá vendo? Esse cartão aqui que é o mesmo desse cartão aqui. Se você só olhando para o cartão, não dá para você ter ideia do que ele está perguntando, certo? Mas você pode vir aqui em pré-visualização e daí você tem o cartão. Qual o formato de um triângulo? Aí você tem a resposta. Qual a cor do triângulo? Aí você tem a resposta, entendeu? Acho que era isso. É importante de você saber como é que faz, saber que existe essas funcionalidades, porque daí você pode no futuro incrementar, fazer uns cartões mais legais e coisas assim, sabe? Eu acho isso interessante. Só mostrando como é que as pessoas podem formatar os cartões delas. No caso aqui, geralmente o que o pessoal faz é colocar uma pergunta simples e colocar um print de uma resposta, entendeu? Mas é legal saber que existe essa possibilidade também. Se você ficou curioso de ver como é que eu coloquei essa imagem aqui, o site dentro do cartão, vamos vir aqui se eu consigo abrir para você. Pronto. É só código HTML mesmo. Então, para a gente colocar aquele site aqui dentro, é só colocar a tag object, aí coloco em data, eu coloco o link do lugar que eu quero, eu especifico qual é a altura, qual é o tamanho, qual é a largura, né, e qual é a altura, e eu digo que é do tipo HTML. E daí ele vai carregar automaticamente essa página. E mostrar como é que eu coloquei o vídeo. Eu só coloquei a tag iframe e daí coloquei esses negocinhos aqui. Se você procurar como embutir vídeo YouTube em uma página na web, vai ter a resposta para você, entendeu? Mas só para saber que existe essas possibilidades, entendeu? Tá certo? Então,
Resumindo, então, o que a gente queria ver nesse vídeo foi bastante coisa, né? Deixa eu ver com quanto tempo. Meu Deus, 39 minutos de vídeo. Ok, faz parte. Então, a gente viu a nomenclatura básica, o que são cartões, baralhos, assim por diante, e também que cartões são modulares e a gente pode fazer cartões de vários tipos diferentes. Bom, eu estou fazendo esses vídeos com bastante minúcia, explicando bem detalhado e coisa assim, porque eu acho válido, sabe? Saber desde o início que é possível fazer tal coisa. Eu só fui aprender isso lendo a documentação do Anki, e daí, depois de bastante tempo que eu aprendi que dava para fazer essas coisas. Aí, só mostrando para vocês a documentação, né? Porque já que eu mencionei, só deixa eu carregar aqui. Aqui está a documentação oficial. Ela é toda em inglês, não sei se talvez seja um obstáculo, né? Porque tem que saber inglês, então eu tive dificuldade no início para aprender, porque eu não tinha fluência, né? Mas com o tempo você vai pegando o jeito, e é legal até de treinar inglês tentando ler o que interessa, né? Porque com o tempo você vai aprendendo. E daí aqui também tem a mesma documentação em português. A diferença é que a documentação ainda não está toda traduzida. Então tem parte que a gente ainda vai precisar terminar de traduzir. Mas tem algumas coisas que já estão em português, se interessar vocês podem ler aqui. É legal que todos os detalhes do Anki, de como que funciona e coisas assim, estão aqui. Então recomendo dar uma lida. Aí aqui está o site para documentação oficial. Bom, e é isso. Com esse vídeo eu acho que a gente falou sobre esse tópico de Getting Started, falou um pouquinho sobre Studying, e bom, nos próximos vídeos eu vou tentar seguir a sequência aqui, e é isso. Eu espero que tenha ajudado e até a próxima.